E aí, meu nome é Rick Custódia, esse é o canal da CodeMension e hoje eu quero mostrar os fundamentos de testes unitários e como eles funcionam dentro do Angular. Bora lá ver? Então, aqui eu tenho um projeto Angular e o que eu quero mostrar hoje é algo relativamente simples, que eu vejo que muita gente que está começando na área com Angular e com JavaScript mesmo tem uma certa dúvida em como testes unitários funcionam. Então a ideia é trazer os fundamentos, as bases mesmo, de como os testes, né, os frameworks como Jest, Jasmine também trabalham, né? Tem vários outros também, mas geralmente com Angular esses são os mais comuns, né? Beleza. Aqui eu tenho um projeto que eu criei, no caso um componente. Esse componente é o que faz Bootstrap aqui, né? Como a gente pode ver aqui no main, é o que está fazendo Bootstrap. Mas enfim, a ideia é só testar ele, de fato. E eu vou explicar também como os recursos, né, do teste pode ser usado. Nesse projeto eu estou usando o Jest, como eu estou usando o Angular 16, ele já tem um suporte, né, um suporte preview assim, a Jest e ES Build também. Então, como dá para ver aqui no Angular JSON, eu estou usando aqui, Jest. Provavelmente você que já trabalha com Angular ou não, na maioria dos projetos hoje vão trabalhar com Karma, que era o framework que o Angular suportava até então. Só que o Angular já anunciou, né, que o Karma foi depreciado. O Karma é uma biblioteca externa ao Angular, né, mas foi criado pela equipe do Google, né, justamente na época do AngularJS. Então, já faz um bom tempo, acho que já faz uns 10 anos mais ou menos. E o Karma ficou um pouco ultrapassado, digamos assim, né? Hoje tem outras ferramentas, tipo Web Test Runner e coisas do gênero, onde a gente consegue testar uma aplicação num browser, só que com uma API mais moderna. Então, o Karma, por esses motivos, foi desabilitado. Desabilitado não, depreciado, digamos assim. Ele não vai ser mais mantido, né? No caso. Então, naturalmente, o Angular vai procurar um framework de teste melhor e mais atualizado. Como a comunidade usa muito o Jest, principalmente a comunidade React, né? Então, e é uma comunidade muito forte também, o Jest tem uma grande influência nesse mundo de testes unitários, né? Então, basicamente o Angular está adicionando um preview aqui nessa versão 16, provavelmente na versão 17 vai talvez ser um teste padrão, assim, o framework de teste padrão do Angular. Mas por enquanto eu acredito que a maioria dos projetos, né, como o Angular 16 é bem recente, vão trabalhar com Karma. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que a base do Jest e do Jasmine, que é usado como Karma dentro do Angular, eles são bem parecidos. Algumas coisas relacionadas a mocking e coisas do gênero mudam, obviamente. Também o spec, coisas de assertividade, mas a estrutura do teste é basicamente a mesma em quase todos os testes, os frameworks de testes unitários. Beleza. Dado isso, eu vou vir aqui. Ok. Eu tenho esse arquivo de teste. O arquivo spec, que é o arquivo de teste, ele é basicamente um arquivo onde a gente vai definir as regras de testes para um determinado componente, diretiva, service, class, pipe, qualquer coisa. Então, basicamente, sempre que a gente for criar um projeto, a gente vai anotar aqui um componente, né? Ele vai ser criado e quando a gente usa a estrutura padrão, não usa o skip testes ou minimal, uma flag do gênero quando cria um projeto, o Angular naturalmente vai criar um teste unitário. Justamente porque o Angular, um dos pontos fortes do Angular é teste unitário. O Angular ele já veio com uma proposta de fazer o front-end ser fácil de testar, desde o Angular 1. E até por isso que a proposta de injeção de dependências foi muito forte dentro do Angular. Muita gente questiona a questão do teste unitário, da injeção de dependência ser realmente necessária dentro do Angular. Mas para o teste unitário, isso facilitou muito, porque a gente consegue mocar as coisas de forma mais fácil e fica mais claro também
na hora de consumir dependências, diferente de frameworks como React ou Vue, onde a gente só importa as coisas. Então são abordagens diferentes e o Angular veio justamente com essa abordagem de facilitar os testes unitários e fazer aplicações altamente testáveis. Beleza? Então sempre que a gente for criar um projeto, a gente vai ter essa arquivo spec ao lado do componente, do pipe e tudo mais. Porque é justamente isso, a ideia é sempre testar. Beleza, aqui dentro do spec a gente tem algumas funçõezinhas, como describe, before each e which. Cada uma dessas funções tem um determinado funcionamento e elas servem para coisas distintas. O componente é esse, só para mostrar para você não ficar perdido em relação ao teste. É só um componentezinho que renderiza o title. Beleza, vou começar pelo describe. O describe basicamente tem até a legenda aqui. Ele serve para fornecer um contexto sobre o teste. Então, sempre que um arquivo de teste é gerado automaticamente pelo Angular, ele vai vir com esse nomezinho, que é o nome do componente, né? Geralmente, a gente vai colocar um nome mesmo aqui no primeiro describe. E o describe é necessário para que o teste unitário consiga rodar. Então, o before each aqui e o each, eles só funcionam dentro de um describe, ok? Então, o describe ele funciona como um contexto, literalmente, basicamente para qualquer framework de teste. A gente consegue colocar uma descrição aqui, como a gente vê na assinatura, ele tem um description e recebe um callback para colocar toda a lógica de teste dentro, beleza? Geralmente a gente vai colocar um nome aqui. Uma informação legal é que o describe ele não tem que ser implementado só no início do teste. A gente consegue, por exemplo, se eu precisasse fazer alguma lógica diferente aqui, eu conseguiria também. Não. Então isso funcionaria perfeitamente. Só que aí eu criaria um novo contexto dentro do teste, beleza? Dado isso, eu vou chegar ao segundo ponto. Before each. Before each, ele roda sempre antes de um each, beleza? Poderia ser before each, né? Literalmente each mesmo aqui. Tipo assim. Poderia, mas eu acho que ficaria meio estranho. Mas o mais intuitivo realmente é que ele é before each. Before cada vai antes cada each, né? Então ele vai sempre rodar. Tem outros métodos também, funções, que funcionam basicamente da mesma forma. Tem um before all aqui, que ele tem o funcionamento de antes de todos os testes, na verdade antes do primeiro apenas, ele vai rodar. Depois ele não vai rodar mais. O mais recomendado, e até por isso que ele veio aqui por padrão, é o before each. O before each ele vai rodar antes de cada each. Então através disso a gente consegue zerar, destruir qualquer instância, né? E recriar novamente a cada each. Então, isso fica melhor para a gente não sujar os testes unitários. Isso é uma prática muito importante. Deixar o teste de cada it, né? Eu já vou explicar o que seria o it, né? Mas já dando uma prévia. Deixar o teste de cada it muito bem isolado, para que não tenha interferências e não dê falsos positivos nos seus testes. E isso é muito importante. Tem muito teste de aplicação que foca só em passar, né? Como a maioria dos CI/CDs por aí, tem muita regra de cobertura de coverage, né? Então, geralmente, o pessoal, as equipes só focam em passar o teste. E a maioria dos testes pode ser falso positivo, onde a gente não está realmente testando algo. A gente só recebe um success, né? Um positivo ali do teste, do framework de teste, e ok. Só que isso não é legal. Então, é uma boa prática a gente usar o before each para justamente, sempre que for rodar um hit, sempre que for rodar um it, a gente tem
environment, um ambiente, né, do teste todo zerado e pronto para aquele teste em si. Seja um ambiente que não fique se acumulando, entende? Beleza. E eu tenho o It aqui também, né, como eu já estou falando. Ele é basicamente onde o teste realmente vai ocorrer. Então, a gente vai colocar as funções de assertividade como spec e alguma coisa aqui para fazer uma comparação. Então, basicamente é onde o teste vai ocorrer. Isso não tem muito segredo, assim, não tem nada complexo, não tem nada assim muito enigmático em relação ao it, né? Mas ele é bem legal entender que ele é onde realmente o teste vai ser rodado. Também temos a função spec, que é a função onde a gente vai enviar o valor, né? E no caso tem que ser comparado. O teste unitário basicamente é só comparação. A gente tem que mandar um valor que está esperando e o valor que tem que ser. E é isso. Então aqui eu vou estar passando um valor para o spec. Como a gente pode ver, ele só recebe um actual. E no caso é um valor ali, porque ele pegou a tipagem, mas seria qualquer tipo de tipo. Então basicamente ele vai pegar um valor e vai usar esse valor do spec para comparar contra alguma coisa. No caso aqui ele está pedindo para ser um truth. Truth nada mais é de quando a gente transforma algum valor para boolean, né? No JavaScript ali tem o truth e o false, que é com y. Que é no caso quando a gente tem, por exemplo, uma string vazia, um false, né? O próprio valor false, 0, esses são valores false, né? Aqui no caso ele está testando truth, então seria quando a gente tem uma instância, quando a gente tem um objeto, uma string com valores dentro, né, com letras no caso, ou números, mas em forma de string. Então isso já é um truth. São formas que o JavaScript tem. Então, por exemplo, a gente consegue vir aqui e ver quais os métodos que a gente tem. No caso, dá para ver que tem vários aqui. Então, to be false para testar literalmente o tipo primitivo boolean, o false, como é o exemplo que eu falei agora, né, do JavaScript ali, valores e tudo mais. Esse teste aqui que o Angular está fornecendo, ele está basicamente verificando se a instância de app component existe, né, se ele conseguiu instanciar o componente e tudo mais e a instância realmente está ali. Isso é um teste meio que nada a ver, meio bobinho assim, mas eu acho que já traz mais um insight de como o teste, a estrutura do teste unitário deve ser, beleza? Então aqui basicamente ele está verificando se a instância, né, do componente realmente existe, né? Então quando a gente pega a instância de um objeto, né, de uma classe no JavaScript e transforma para boolean, vai ser true. Então no caso é um truth, beleza? Aqui, basicamente, segundo o teste, ele está vindo aqui na instância do componente e fazendo um teste contra para verificar se a string que está lá na propriedade de title do componente é igual a essa. Então ele vem aqui e faz isso daqui. E tá vendo aqui? Title, beleza, string, ok, certinho. Agora ele verifica se é igual. Nada novo. Aqui no terceiro já é um pouco mais complexo. Ele verifica, ele faz um detect changes para o componente renderizado e toda a lógica que está na classe, né, aqui, seja refletida no template aqui. Então basicamente ele está vindo aqui pedindo essa renderização para detectar as mudanças. E aí ele pega um native element, que é basicamente o elemento HTML, né, que acabou de ser renderizado, né? No caso realmente o DOM, né, o elemento HTML do componente. Vem aqui, através dessa propriedade compiled, a gente dá um carry selector. E isso daqui é uma abordagem bem legal. Isso, na verdade, isso daqui que eu estou fazendo é testando um componente, né? A gente não necessariamente tem que sempre testar componente. Como eu falei no começo do vídeo, pode testar serviços, uma classe normal, um pipe. Só que aqui foi basicamente o teste que veio por padrão. Eu quero fazer um vídeo sobre cada um desses, porque realmente é algo que tem muita dúvida e é muito subjetivo.
beleza? Mas aqui eu vou dar um exemplo bem rapidinho. Então, tem um car selector aqui, e aqui eu estou procurando por um atributo, data test ID. E aqui eu tenho um atributo data test ID, que é basicamente esse daqui, né, como eu falei antes. Então, ele está procurando se existe esse elemento com o valor title, e aí vai verificar qual é o conteúdo dele. A gente faz isso basicamente para ter uma certeza de que o valor que está lá na classe, né, aqui, está sendo renderizado no lugar correto. Eu poderia ter pego só a tag H1 aqui, né? Beleza. Só que isso ficaria um pouco amarrado, né? Vamos supor que esse carinha aqui uma hora vai usar spam por algum motivo do projeto. O teste já quebraria. Então é legal a gente usar sempre um atributo assim, mais genérico, né? Para que os testes não quebrem, né? O teste realmente tem que quebrar quando a mudança realmente for relevante, né? For uma mudança que realmente está mudando alguma spec, né? Algum código, alguma lógica do teste. Então, não está mais refletindo na lógica que o teste foi implementado. Geralmente, quando a gente tem uma mudança drástica, tipo uma break change, coisas assim. Mas mudanças que não são relevantes ou drásticas, geralmente elas só precisam fazer com que o teste passe normalmente, né? Porque não mudou de fato nada. Um elemento ainda vai ser renderizado e o valor ainda vai ser mostrado. Então, nesse ponto aqui, é muito interessante a gente usar sempre atributos para que a gente consiga manter os testes simples também, e sem a necessidade de dar manutenção sempre que alguma coisa mudar no componente. Isso facilita muito o dia a dia do projeto, beleza? Então vou vir aqui, tem um teste aqui e tudo mais. Ele vai verificar se o valor que está aqui, né? Estou verificando o test content é igual ao valor do componente, do title do componente aqui, beleza? Falei várias coisas aqui, então eu vou rodar o teste, vou rodar com npm teste. E passou todos. Como a gente pode ver aqui, eu estou usando o Jest, então se você está usando o Karma ou vai usar, vai ter uma diferença, até porque o Karma ele usa um browser de fato, o Jest ele basicamente simula um browser. Não literalmente um browser, mas ele simula como o DOM se comportaria dentro de um browser. Ele faz isso através do Node, basicamente. Então, é um pouco mais instantâneo, mais rápido. A gente não vai ver nenhuma janela de Chrome abrindo ou outro browser, mas basicamente o funcionamento é o mesmo. Então, tem os 3 testes aqui que eu acabei de rodar, como a gente pode ver. Ele testa literalmente o it. E a cada teste ele está rodando o before it. Faltou um pouquinho de detalhes sobre aqui. E o test bed. O test bed é basicamente uma API que o Angular fornece para que a gente consiga testar, né, as coisas. Então, através daqui ele fornece vários métodos, mas geralmente o mais usado é o configure testing module, que é basicamente um método que cria um módulo de teste, né? E onde a gente consegue importar o nosso componente, se o componente dependesse de outro service, uma coisa assim, a gente importaria ali também, provider e tudo mais. E aí, através disso, ele vai configurar o módulo de teste. Após isso, a gente pode criar um componente através do test bed, que ele já vai ter o módulo configurado. Então aqui ele já vai conseguir trabalhar. Pode ver que a gente não está retornando do nada, mas ele já mantém isso em memória. A gente consegue criar o componente, e nesse caso que é um componente, eu não quero focar muito no componente assim, mas nesse caso que é um componente, a gente tem um fixture, que é basicamente, digamos, uma instância de um componente, não que é do componente em si, mas é a instância, como a gente pode ver aqui, é a instância do teste do componente, digamos assim, entende? Então é um pouco diferente, mas é basicamente a gente tem alguns recursos onde a gente consegue verificar se está estável já para testar,
algumas coisas como forçar o Change Detecting para renderizar as coisas, acessar diretamente a instância do componente e coisas do gênero. Também a gente tem o Debug Element, a gente consegue caçar alguns elementos e coisas assim. Então, na verdade é bem simples, algumas coisas podem assustar um pouco pela quantidade de recursos que a gente tem, mas basicamente é bem simples. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu queria basicamente mostrar os fundamentos, não quero me aprofundar muito nisso, tipo mocking, service, essas coisas assim. Nesse vídeo eu quero fazer bem fragmentadinho porque é um conteúdo bem extenso e bem importante para as aplicações. Eu acho que é o conteúdo na verdade mais relevante de qualquer aplicação hoje. Teste é muito importante para a gente fornecer desenvolvimento de qualidade, né, que o nosso cliente consiga usar as telas, né, no final, o que ele vai ver, mas que ele consiga realmente ter uma segurança, né, de que a cada subida que a gente vai fazer para um servidor, a cada deploy, a aplicação vai estar funcionando normalmente, beleza? Então, o vídeo é sobre isso. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal, dá um like. Qualquer dúvida, sugestão, deixa um comentário aí embaixo. E tamo junto. Valeu!